pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar de um tópico bastante legal, que é o tópico das figuras de linguagem. Estão lembrados que ano passado nós trabalhamos com figuras de linguagem, fizemos a apresentação de seminário com cartazes e tudo direitinho? Pois é, esse tópico voltou. Agora nós vamos ver outras figuras de linguagem. Tem uma figura que é repetida, que a gente já viu ano passado, e está repetida agora nesse ano, e 5 figuras novas, então a gente vai retomar um pouquinho disso. E vamos ver mais uma atividade com o gênero poema. O gênero nós estamos trabalhando nessa unidade, no módulo 5. Porém, antes de falar de figuras de linguagem, antes de falar do poema, eu trouxe para vocês rapidinho algumas questões relativas ao nosso novo paradidático, o texto de Machado de Assis. A gente encerrou Monteiro Lobato, 12 trabalhos de Hércules, e agora nossa trajetória vai ser com Machado de Assis, com o livro Dom Casmurro. E aqui eu trouxe para vocês algumas observações, alguns detalhes para já introduzir a história. Provavelmente trouxe essa capa para representar um pouco dos personagens, não é a figura oficial, a gente sabe que tem muitas edições, cada um com uma capa diferente. Não se liga na capa, eu trouxe aqui só para trazer essa questão para vocês. Pontos interessantes. Dom Casmurro já foi muito lido, já foi muito discutido, já foi adaptado, tá? Tem filme, tem minissérie, tem uma série de produções que já foram feitas sobre ele. Então, tem muito material para a gente trazer, para a gente debater a respeito dessa narrativa, ok? Ela é um romance, a história é um romance, de 1899, então aí tá com 121 anos, então é uma história dos finais, realmente no final do século XIX, já beirando no início do século XX. E isso é importante porque tem muitas questões culturais e sociais da história de Dom Casmurro que vão fazer parte dessa narrativa do Brasil do século XIX. Então, tem coisas sociais que a gente vai discutir também. E o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma história que vai envolver ciúmes, adultério e loucura. Esses 3 temas vão aparecer bastante fortes. E aí, o que é que vai acontecer? Vou trazer um enredo rapidinho. Os personagens principais são Bento, ou Bentinho, como ele é chamado, como ele é conhecido, porque na história, começa a história ele criança, e a história é toda a vida adulta dele, ele jovem, adulto, casa, tem filho, então a história dele, então por alguns momentos a gente vai encontrar Bento, mas na maioria das vezes a gente vai encontrar Bentinho, é a mesma pessoa. Inclusive, ele é o narrador. Já fica essa dica aqui para você na hora da leitura. Bentinho é o narrador da história. A história é em primeira pessoa e é ele que está contando pelo ponto de vista dele. Isso é importante porque já vai dizer muita coisa que a gente vai encontrar. Fora ele, a gente vai ter Capitolina, ou Capitu, que é a esposa de Bentinho. Tá representada por essa mulher aqui. Então, a gente vai encontrar Capitolina ou vai encontrar Capitu. Na maioria das vezes, o livro todo vai ser Capitu, que é o apelido que ela ganhou. Beleza? Então a gente vai encontrar isso. Vamos ter Escobar, que é o melhor amigo e que vai estar envolvido aí na história de Bentinho. E Ezequiel, que é o filho de Bentinho de Capitu. Em linhas gerais, o que é essa narrativa? Bentinho era muito ciumento desde criança e Bentinho, Capitu e Escobar, eles eram muito próximos desde a criança. Cresceram, Escobar casou e Bentinho casou com Capitu. O que acontece? Bentinho começa a desconfiar que estava sendo traído. Por isso que aí vem a ideia do adultério, a temática do adultério. Bentinho vai começar a achar que era traído. E quem vai, entre aspas, levar a culpa é o melhor amigo, que é Escobar. E aí a gente vai encontrar algumas questões ao longo da história para indicar: será que Bentinho realmente foi traído? Será que ele não foi traído? E o que é que acontece ao longo dessa narrativa? Então, é uma narrativa bem legal. A quantidade de capítulos é bem grande, tá? Já estou deixando isso aqui bem claro. Mas é um texto muito fluido, muito legal de ler.
E a narrativa envolve a gente, né, as situações que vão acontecendo, vão nos envolvendo. Nós não vamos fazer divisão de capítulos, tá? Todo mundo vai ler o texto na íntegra, o texto completo. Tem capítulos que são grandes, tem capítulos pequenos. Inclusive, tem capítulo que é 2 parágrafos, 3 parágrafos de um capítulo para o outro. Então não se assusta com a quantidade de capítulos, porque tem capítulos que são pequenos, beleza? E a gente vai trabalhar essa narrativa. Nas próximas aulas da nossa sequência, aí sim, eu vou dar algumas questões da temática geral para vocês discutirem. De antemão, já comecem a leitura, né, com o livro físico, como vocês baixaram, ou que pegou pelo WhatsApp dos pais, enfim, depende de qual seja a forma, já começa a leitura. Quem quiser, e obviamente muita gente vai preferir esse caminho, né, vai procurar aqui no YouTube o filme para assistir, a minissérie, inclusive passou na emissora de televisão algumas vezes, não vou fazer a propaganda, mas vocês já devem imaginar qual é. Então, tem minissérie, então vocês podem procurar, podem assistir, não tem problema. Obviamente, vocês sabem que a adaptação não conta a história realmente como está no texto, e o que vale pra gente aqui é a narrativa, como está colocada por Machado de Assis. Então, não vai assim, eu vou assistir o filme, vou assistir a minissérie, não vou ler o livro, você vai quebrar a cara, porque tem coisa que vai estar totalmente diferente, já estou deixando isso aqui exposto também, e a gente vai debatendo temáticas daqui pra frente, beleza? Muito bem, então aí, Dom Casmurro está apresentado, vamos para o nosso tópico, figuras de linguagem. Não tem novidade, isso aqui é um assunto que a gente já estudou no ano passado, a gente está retomando, que tem a ver com a forma como a gente diz as coisas, né? Às vezes, a gente dá uma informação usando uma expressão diferente do padrão. E aí, só para dar uma relembrada, falando de figura de linguagem, a gente lembra daquela distinção entre denotação e conotação. Vai aparecer aqui para vocês essa diferença rapidinho. Denotação, sentido real, aquela palavra que tem um sentido próprio. Conotação, sentido conotativo, sentido figurado, né? Por exemplo, o pássaro voava pelo céu, estou dizendo que o pássaro, o animal, voava. O carro voava pelas ruas da cidade. Por exemplo, o carro voava, eu não estou dizendo que ele está voando, estou dizendo que ele tinha uma velocidade alta, ele estava em alta velocidade. Então, isso é a diferença entre denotativo e conotativo. Ó, relampejou durante a noite, né, quantidade de relâmpagos que caíram do céu, e seus olhos relampejaram de óleo. Eu não estou falando que saiu relâmpago dos olhos, estou dizendo que a expressão facial dela mostrava que ela estava com ódio. Tá? Então aí, denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. Para deixar isso mais fácil, ó, lembrar aqui, ó, denotação, de dicionário, sentido real, sentido do dicionário. C, lembra de conotação, de criatividade, o sentido criativo, aquele sentido que a gente constrói. Beleza? Dica dada, vamos observar as nossas figuras de linguagem. São 6, 5 novas e uma que a gente vai rever do ano passado. Olha aí. Primeira figura de linguagem é a anáfora. O nome é complicado, mas ela é bem fácil. O que é anáfora? Figura caracterizada pela repetição de uma ou mais palavras no início das orações. Períodos ou versos sucessivos. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras de música. Ou seja, vai estar sendo sempre repetido aquela palavra ou aquela sequência toda vez que começar uma oração do texto ou um verso dentro do poema, beleza? Vamos observar isso. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é E Agora José, um poema que inclusive já foi apresentado em um dos nossos saraus, se eu não me engano, no primeiro sarau que a gente fez, E Agora José. Olha, esse é um pedaço do poema, tá? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Então, percebeu? Ó, se você, se você, se você, se você, se você, se você. Percebeu? No início das estrofes a gente tem essa expressão que vai sendo repetida. Então, toda vez que essa repetição ela acontecer, nós vamos ter um exemplo de anáfora, ok? Muito bem. Se liga agora o próximo exemplo.
a música À Primeira Vista, de Chico César. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Pronto, percebeu, não foi? Olha aí. Quando não tinha nada, eu quis. Quando era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Resumi aqui só um pedacinho da letra. Ó, quando. Todo início de verso, dentro dessa estrofe da letra da música, a palavra quando está repetida. Então isso é uma anáfora, ok? Veja como é fácil. Vamos lá. Próxima figura de linguagem. Gradação. Antes da gente ver a figura de linguagem, a própria palavra já diz tudo. Gradação, a ideia de graus. Ou seja, que algo vai estar sendo construído. Olha aí. Figura caracterizada por uma hierarquia dos termos que compõem a frase. É usada por meio da enumeração de elementos frasados. O objetivo é enfatizar as ideias de uma sentença em ritmo crescente ou decrescente. Ou seja, o que é a gradação? Nós vamos usar uma sequência de palavras para dar uma ênfase, para mostrar que a gente está aumentando ou diminuindo aquilo que está sendo dito. Por exemplo, isso aqui é muito bom. Eu posso dizer, né? Aí, isso aqui é super, hiper, ultra, mega, power, legal. Percebeu? Eu fiz uma sequência de palavras para enfatizar a qualidade. Super, hiper, ultra, mega, power. Pronto. Isso é uma gradação. Olha aqui no exemplo. No restaurante, sentei, pedi, comi e paguei. Olha, a sequência da ação crescente. Né? No restaurante, eu sentei, pedi, comi, paguei. A sequência das ações que foram realizadas. Olha outro exemplo. Aparecer aqui. O próprio ciclo da vida. A gente aprende principalmente com as plantas, né? Qual é o ciclo da vida? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é uma gradação. É a sequência das coisas. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Todos os seres vivos, animais e plantas, nascem, crescem, alimentam, se reproduzem e morrem. É o ciclo da vida dos seres vivos. Então aí, ó, tanto das plantas quanto dos seres humanos, isso é o exemplo da gradação. É a sequência de coisas que vai sendo feita. Beleza? Pronto. Vamos lá. Próxima figura de linguagem, aí sim, é uma repetida do ano passado. A gente já falou sobre isso. É a hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero, quando a gente aumenta, né? Mas, meu Deus, tem 1 milhão de tarefas de português para fazer. Né? A gente está exagerando a informação. É exatamente isso. A gente exagera, né, para dar essa ideia de intensidade. Como, por exemplo, essa mochila está pesando 1 tonelada e eu estou aqui, ó, sofrendo para carregar minha mochila, né? Está pesando 1 tonelada. Mas quando eu digo que está pesando 1 tonelada, não é 1 tonelada de verdade, né? Porque se tivesse, eu não tinha conseguido levantar. Mas é dizendo que está muito pesada. E esse muito pesado está representado por tonelada. Ou, estou te esperando há 10 horas. Obviamente, estou dizendo que estou esperando muito, mas aí eu estou aumentando essa informação, né? Se liga no próximo exemplo. Vai aparecer. Estou morrendo de saudade. Eu também, mas já te falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Se a hiperbólica da linguaruda nos vir, vai virar mulher elástico, babar cachoeira e morrer de rir de nossa desgraça.
E eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Então, olha aí, temos uma série de expressões aqui hiperbólicas, né? Morrendo de saudade, morrendo de rio, eu estou morrendo de fome. Então, hipérbole é bastante tranquilo. Eu já falei 1000 vezes, né? A gente está exagerando mesmo. E por fim, para finalizar a hipérbole, olha aí o próximo exemplo. Eu te amo 1000 bilhões, que ficou uma das frases mais famosas após, né, o lançamento do filme. Não é spoiler mais, né? Tony Stark morreu. Então, ficou aí essa frase como símbolo, que é uma hipérbole, né? Um exagero desse sentimento a partir da linguagem. Pronto, vamos lá. Agora, nossa próxima é a ironia. E aí, obviamente, é uma figura de linguagem que dispensa muita explicação, porque é algo muito presente no cotidiano, né? Aquela ironia. A gente quer dizer uma coisa, mas diz isso de um tom diferente. A gente passa uma mensagem, né, a partir de uma expressão diferente do que a gente deseja dizer. Então, a ironia é a figura caracterizada pelo emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil, ou seja, uma sutileza. A pessoa tem que entender a ironia, né? Senão não fez efeito. Então, olha aqui. Fala mais alto. Lá na esquina não dá para te ouvir. Então aí tem aquele tom de ironia, né? Fala mais alto que lá na esquina não está te ouvindo. Ou então, que educado, não falou com ninguém. Então, obviamente aí, o jogo de ironia. A gente está dizendo isso, está chamando ele de educado, mas na verdade a gente está querendo dizer uma outra coisa, quer dizer o contrário, né? Olha o próximo exemplo. Me escuta. Você está digitando, não tem como te escutar. É uma forma de falar, na verdade é forma de escrever. Cala a boca, não estou falando, estou escrevendo. Então aí, perceba que nesse caso aqui, a gente tem uma ironia, mas na verdade, né, a outra pessoa não entendeu que era uma ironia. Então ficou aí esse jogo, né, com a informação, a comunicação truncada, né? Pode ir lá, me escuta. Na verdade, né, se a pessoa está digitando, a gente não vai escutar, a gente vai ler. Mas quando eu falei me escuta, ela não quis dizer escutar, né, de ouvir. Mas era assim, preste atenção no que eu estou falando, no que eu estou escrevendo. Então aqui, né, a pessoa usou de ironia e o outro não entendeu. Então isso é uma questão realmente interessante. A ironia tem esse lado. Se a pessoa não percebe que é ironia, leva pelo sentido literal, pelo sentido denotativo, aí já gera uma outra situação, como foi aqui nesse exemplo. Beleza? Muito bem. Nosso próximo, olha aqui, eu trouxe uma diferença entre o que é ironia, o que é sarcasmo e o que é deboche. A pessoa é muito debochada. Mas qual é o sentido disso? Então, olha, se liga. Uma ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então, eu estou querendo dizer que a pessoa está atrasada, mas eu estou usando essa linguagem, né, dizendo o contrário. Sarcasmo. Chegou cedão para a reunião da manhã. Olha, chegou cedo para amanhã. Estou sendo sarcástico, já estou dando uma cutucada na pessoa, né? E o deboche. E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Então a gente já está debochando, já está, né, classificando a pessoa além daquilo que a pessoa realmente disse ou do que realmente fez. Então o deboche já é uma categoria. Estou chamando, ó, ele é o Prêmio Nobel da Pontualidade. Só que é justamente o contrário disso. Então é o deboche. Percebeu? Aqui, ó, na ironia, eu digo a situação. Olha só, chegou cedo, né? Não chegou nem um pouco atrasado. Eu estou falando sobre o que acontece. Lá no deboche, não, eu já estou categorizando. Olha, ele é super pontual. Eu já estou debochando, eu já estou categorizando, já estou classificando a pessoa como uma outra coisa. Então se liga aqui, ironia e deboche são coisas bem diferentes, tá? Agora vamos ver. Nossa próxima figura é a prosopopeia. Esse nome é bem difícil, mas a gente pode trabalhar como personificação. É a mesma coisa. Prosopopeia ou personificação. Apesar do nome ser difícil, ela é muito fácil, muito simples. O que é? Atribuir atitudes e sentimentos a seres inanimados. Pessoas falecidas,
animais, fenômeno da natureza ou figura imaginária. Ou seja, a gente vai dizer que algo faz uma ação que é do ser humano quando a gente sabe que na verdade não faz. Como por exemplo, hoje o sol está mais feliz. A gente sabe que felicidade não é uma característica que o sol pode ter. Mas a gente pode usar essa expressão. Então isso é uma prosopopeia ou personificação. Ou então aqui, ó, nesse segundo exemplo. Essa geladeira já está cansada de trabalhar. Quando eu digo cansada de trabalhar, a gente não pode dizer que a geladeira está cansada. A geladeira já é velha, já tem muito tempo de funcionamento. Mas cansada é uma característica humana que a gente atribuiu para essa geladeira. Ou então, quando diz assim, ó, fala baixo, porque as paredes têm ouvidos. Você, né, pode ter gente que está escutando. Pronto, isso é prosopopeia, personificação. Dá uma característica que não tem naquele objeto, naquela situação. Beleza? Olha aí agora nos exemplos para a gente visualizar melhor. Eu trouxe aqui Alvin e os esquilos, um exemplo clássico de prosopopeia, de personificação, né, onde os animais agem, conversam como os seres humanos. Então, todos os filmes, séries, tudo que envolve esses aspectos são prosopopeia ou personificação. Eu já coloquei aqui, ó, as paredes têm ouvidos e as fábulas. Lembra aquela história, né? O leão e a raposa. Pronto, tem aquelas fábulas que conta, né? Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo que conversa com o Chapeuzinho, enfim. Ou então, Alice no País das Maravilhas, que ela fala com o coelho, fala com a lagarta. Pronto. Isso é prosopopeia ou personificação. Beleza? E nossa última figura de linguagem é o pleonasmo, que é uma figura muito presente no dia a dia, apesar de ser uma figura até, digamos assim, um pouco combatida. As pessoas, quando escutam alguém falar, principalmente na oralidade, eita, né, já recrimina porque já percebe que é uma figura que não tem muito sentido. Mas ela é uma figura porque é recorrente. As pessoas continuam usando. E o que é o pleonasmo? É o emprego de palavras que reproduzem redundância, ou seja, uma repetição desnecessária. A gente usa uma palavra, usa uma expressão que é repetitiva, que não é necessário dizer. Então isso é o pleonasmo. Olha aqui. Vamos ter que pegar esse problema, nós vamos encarar de frente. Obviamente, né? Se é encarar, é de cara, né? Encarar é cara a cara. Então só pode ser de frente. A gente não pode encarar de costas. A cara está na frente, então só pode ser encarar de frente. Então, dizer que é de frente é uma repetição, ou seja, é desnecessário. Então, a gente vai encarar o problema. Só. Não é, vou encarar de frente. Não, é só encarar, porque de frente já é uma repetição. Um outro exemplo. Uma hemorragia de sangue. Claro, se é hemorragia, só pode ser de sangue. Não pode ser hemorragia de outra coisa. Não tem hemorragia de lágrimas. Né? Até porque em hemorragia, hemo já é o radical, o prefixo de sangue. Então, hemorragia é só de sangue. Então, fulano teve uma hemorragia. Ponto. Acabou. Né? Fulano teve hemorragia de sangue. A gente fala como se estivesse dizendo uma grande coisa, mas na verdade, não. Ou então, vi com meus próprios olhos. E foi. Então, tu consegue enxergar com o olho de outra pessoa. Vê que é interessante, né? Se é vi, então é óbvio que é com seus olhos. Então, eu vi com meus próprios olhos. Ou seja, isso é um pleonasmo, isso é uma repetição. Ou seja, não precisa dizer isso. Ou então esse aqui, eu fiz questão de colocar esse porque é muito usado. Principalmente ainda hoje em produções oficiais, tá? Se liga. Filme baseado em fatos reais. É claro, né? Se é um fato, o que é fato? É uma coisa que aconteceu. Né? O que é que a notícia conta? Conta os fatos do cotidiano. Então, se é fatos, é claro que vai ser reais. Não existe um fato imaginário. Então, quando você vê aí, baseado em fatos reais. Isso é um pleonasmo, ou seja, está errado.
O certo seria um filme baseado em fatos só. Beleza? Se liga. Vou apagar aqui, porque tem mais alguns exemplos de pleonasmo para a gente observar. Suba para cima, desça para baixo, assim é nada. Esse aqui é legal porque todo mundo diz, né? Vai subir para cima. Não, eu vou subir para baixo. Pois é. É um pleonasmo clássico que a gente encontra no dia a dia. Olha mais. Vamos ver outro exemplo. Peixaria. Temos peixe. É nada. É uma peixaria para vender o quê? Sabão, né? Ó, vê como é interessante. Então olha aqui nessa placa. Proibido comércio ambulante de camelô sem autorização. Vê que redundância. Se o comércio é ambulante, é claro que a pessoa é camelô. Se o comércio ambulante já é sem autorização. Camelô trabalha sem autorização. Então não precisa dizer que é camelô sem autorização. Ou seja, existe camelô com autorização. Existe comércio ambulante que não é camelô? Não. Então veja, é uma placa. Eu fiz questão de trazer isso aqui, porque é um exemplo, isso é real, tá? São exemplos reais. Não foi coisa que o povo criou e inventou para fazer meme, não. Isso existe de verdade. Então é que você vê aqui, ó. É uma placa que está no poste. Veja aqui a fachada das lojas, ó. Isso é uma placa que existe de verdade, não é brincadeira. Para mostrar o quanto o pleonasmo está presente realmente no cotidiano. Subir para cima, descer para baixo, né? Olha aí. Eu vou a uma peixaria para comprar peixe. Pois é. Então aí, ó. Se liga que pleonasmo é muito presente. Apesar de a gramática normativa dizer que a gente precisa evitá-lo. Ok? Muito bem. Então aí, figuras de linguagem expostas. Agora, vou mostrar para vocês as nossas atividades. O que a gente vai precisar desenvolver nesse tópico. Então se liga aí que eu vou mostrar aqui para vocês as nossas atividades. A primeira é com o livro didático. E aí, páginas 184 a 187. Mas eu quero pedir, pega teu livro aí agora. Pega o livro, ó, acabei de pegar aqui. Abre o livro na página 183. Bora lá? A atividade era 184, mas abre o livro na página 183. É o segundo poema do nosso capítulo. É o texto Aonde, que foi escrito por Florbela Espanca. O texto diz assim: Aonde chamar por ti, demente alucinada? Aonde estás, amor? Aonde? 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 O eco ao pé de mim segreda, desgraçada, e só a voz do eco, irônica, responde. Estendo os braços meus, chamo por ti ainda. O vento aos meus ouvidos soluça a murmurar. Parece a tua voz tão linda, cantante como um rio banhado de luar. Eu grito a minha dor intensa. Essa saudade enorme, essa saudade imensa. E a voz do eco em a minha voz responde. Em gritos a chorar, soluço o nome teu, e grito ao mar, à terra, ao puro céu, aonde estás, amor? Aonde, aonde, aonde? Então aí, é esse poema de Florbela Espanca, uma poetisa de Portugal, da literatura portuguesa, né, europeia. Então vocês vão trabalhar com esse texto, dessas páginas 184 até 187, tem a compreensão sobre esse poema. Dá para perceber aí, tá? De cara, aqui é um soneto, 4 estrofes, 2 quartetos, 2 terceiros. Eu estou dando esse spoiler para vocês realizarem a atividade. E a segunda é uma pesquisa. Você vai para o Google, pegar essas figuras de linguagem que nós estudamos, que está também nesse livro logo após a atividade, e você vai pesquisar exemplos para essas figuras de linguagem e vai montar um folheto. Como seria esse folheto? E eu trouxe aqui, ó, essa representação. Você pode fazer numa folha de ofício assim, pega ela, divide em 6 partes, são 6 figuras de linguagem que a gente trabalhou. Pode fazer assim, ou se você quiser, pode fazer no caderno também, tá? Não tem problema. Pega teu caderno, bota ele na horizontal, divide em 6 pedaços, né? Coloca o nome de cada um. E aí você vai colocar exemplos para cada figura de linguagem dessa que a gente trabalhou. Pode ser exemplos com frase.
Se você pesquisar, pode recortar, pode colar, imprimir, pode colocar ele bonitinho, não tem problema, beleza? Então aí, você vai fazer esse folheto, e esse folheto vai gerar 2 pontuações. É pontuação dobrada para vocês. Pois é. A primeira pontuação é a realização da atividade. Você vai mandar a foto do folheto para mim, para o meu e-mail, para eu poder conferir, para eu poder analisar. Então já tem ponto aí, já tem nota por isso. E a apresentação dele, exatamente. No encontro remoto, cada um de vocês vai apresentar o seu folheto, vai mostrar, vai falar os exemplos, explicar os exemplos que vocês pesquisaram. Então aí é a segunda nota em cima desse folheto, ok? Então aí, essa atividade está aqui proposta para vocês e a gente está dando aí um encaminhar para o final do módulo 5. Então, chegamos no final da aula de hoje. Dúvidas, comentários, deixa aqui, manda por e-mail. Manda as 2 atividades do livro e o folheto para o meu e-mail e a gente se encontra no nosso remoto. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.